na verdade, anteontem, no final da noite, às 11 da noite, por quem? Patrícia Campos Melo. Não é uma qualquer, vem se firmando aí no Brasil, nos últimos anos, como, sei lá, a Jamil Chad da Folha de São Paulo. Faz sentido, né? Vocês conhecem o flautista de Genebra. Quem não conhece, está se firmando como uma jornalista que traz de fora para dentro, né, as ordens dos globalistas, vamos falar assim. Toda vez que tem algum agora, até conflito nacional e tudo mais, mandam quem? Patrícia Campos Melo. E tava rodando o mundo aí nos últimos tempos. Enfim, foi ela a escolhida para a única entrevista que o Soros deu no Brasil. Escolhida a dedo. Tentativa de Trump de desestabilizar o governo Lula vai ser pela culatra. Diz Alex, né, o filho do Soros, para presidente de império filantrópico de 25 bilhões. Tu acredita nisso? Que tem uma ONG que 25 bilhões de dólares para ajudar pobre. Tu acha mesmo que isso é verdade? Defesa da soberania virou agenda de centro e gera reação global. Centro. As sanções, tarifas e ameaças de Trump contra o Brasil vão ser pela culatra, da mesma maneira que suas interferências em outros países deram errado. Diz aí o filho do Soros. Enfim. Como presidente do Conselho de Administração da Open Society Foundations, Alex está na frente de uma organização de 25 bilhões de dólares em ativos que patrocina causas progressistas ao redor do mundo. Tenta contar um paralelo aí que patrocine causas conservadoras ao redor do mundo. Tu não vai achar. Ele esteve na última semana em Brasília, onde se reuniu com autoridades como Haddad, Marina Silva, Aniele Franco, Celso Amorim. Celso Amorim. É o que manda, né? No Ministério de Relações Exteriores. Depois foi no evento do BNDES no Rio, e também foi sobre isso, que estava com a presença do Mercadante e de um cara ligado à Fundação Ford. Em rara entrevista, Alex falou à Folha sobre estratégias para derrotar Trump, os exageros da esquerda em relação à linguagem, isso é curioso, ofensiva antitrust contra as Big Techs e as prioridades da Open Society ao Brasil. E também falou de antissemitismo. Aí a Patrícia Campos Melo pergunta, né? Ô cidadão, o governo brasileiro encara o tarifaço. Sanções, ameaça de Trump contra o Brasil, com uma tentativa de mudança de regime, de levar a sério do presidente Lula. O que é que você acha? Para mim isso é indiscutível. Tudo isso é direcionado ao atual governo brasileiro. Eduardo Bolsonaro está ditando aspectos da política dos Estados Unidos para o Brasil. Rapaz, é o brabo. Eduardo Bolsonaro é o inimigo do filho do Soros. Não é possível contemporizar com Trump. Só porque contemporizar não é meio que fazer as pazes, ter um tipo de acordo. Não tem como. Cadê a turma da conciliação? Cadê o pessoal que reclama da polarização, do radicalismo? Você tá sendo muito radical falando isso? Você tá sendo muito radical, filho. Lula teria de deixar de ser Lula para que isso acontecesse. E o Brasil teria de ceder a sua soberania. Baita soberania. Tá cedendo pra tu. Tá cedendo pra você, pra China, pra Europa. Cedeu pro Biden. Papinho furado, viu? Lula vassalo do Soros. Um grupo de governadores da oposição tem dito que Lula não faz o suficiente para negociar com Trump. Qual a sua opinião? Não há nada que se possa negociar com Trump. Alguém já fez um acordo? Ou fez negócios com Trump e acabou se saindo bem? Fora Putin e Xi Jinping, olha lá, Trump dugnista. Vê como o filho do Soros é safado. O cara quer te falar que só quem se dá bem é a Rússia e a China. Trump só é bonzinho com seus amigos. Porque não é de hoje. O Soros, ele escreveu uma carta, ele participou de um evento. Procura na internet, tu vai achar. Que ele colocava como um dos principais males do mundo o Xi Jinping. É um problema pro Soros. Existem vários blocos de poder ao redor do mundo que não necessariamente eles são aliados. E muitas vezes vão estar juntos em algumas agendas. Essa não é a agenda do Soros. Essa não é a agenda do Soros. A agenda do Soros é a democracia liberal. Né? É o globalismo que a gente chama. Essa turma é a turma da autocracia. Né? Sei lá, ditaduras. A gente vai colocar uma ditadura comunista. Não sei se é tão preciso hoje em dia para diversas coisas. Mas enfim. E o que é que tem para negociar com o Trump, hein? Negociar Bolsonaro e sua soltura? É um ponto, né? Anistia também, filho do Soros. Mas acho que o Trump tá falando vai ser pela culatra. O Lula aí vai se dar bem demais. Tá super popular. Diz a pessoa da Quest. Em que sentido a soberania agora faz parte da agenda de centro? O conceito de soberania nacional agora faz parte do centro. Da centro-esquerda, centro-direita. Porque o comportamento de Trump é uma ameaça à soberania em todo mundo. É o dele, né? Em todos os lugares em que tentou interferir ou emplacar um proxy, ele fracassou. As pessoas querem votar contra Trump. E os progressistas não devem pensar no multilateralismo como uma perda de soberania como no passado, né? Você tá vendo? Assim, não tem defesa pra soberania. O cara é aquela coisa seguinte, né? É tipo o termo progressismo. Não tem nada a ver com progresso. Mas você tem que fingir que você defende o progresso. Não. Progressista é ser woke, identitário, maluco da cabeça. Aí ele vem com essa. A gente quer que multilateralismo é você abrir mão da soberania do seu país pra ceder essa soberania a alguma agência internacional que vai mandar em várias pessoas ao mesmo tempo. O melhor dos exemplos, a ONU. Isso é multilateralismo. Porque, na verdade, né, o multilateralismo é uma maneira de preservar a soberania. É preciso fazer alianças para se proteger, compartilhar o fardo, diminuir os riscos. Aliança, ou seja, Europa com o Brasil e países aqui da América Latina.
A direita e os populistas dizem que só for da soberania, mas Trump ameaça. E isso é um problema para a direita, para os europeus, como a Giorgia Meloni e outros que apoiaram Trump, porque agora eles têm de responder pelas ações do desestabilizador número 1 do mundo, um governo que, além de tudo, foi instrumentalizado pelas big techs. Tem que responder porque a imprensa é safada, não só no Brasil, como no mundo todo, não explica as coisas. Só que eu acho que em alguns países, diferente do Brasil, o pessoal tá lá para falar, explicar e pontuar algumas coisas, entender o que é que tá acontecendo. É só isso. Conversa furada aí do filho do Soros. Só que depois ele coloca uma coisa ali no final, né? O governo Trump foi instrumentalizado pelas big techs. Pô. São as big techs que mandam no governo. Ele colocou as big techs como um problema. Parece que as big techs não estão tocando a música que o Soros quer. No Canadá, Trump começou a romper acordo comercial, papapá, pipipi. Aí ele vai lá falar a opinião dele sobre isso. Aí ele dá a esperança dele. Foi o seguinte, a minha esperança é que o Mercosul e a União Europeia façam alianças para proteger a soberania digital. Esse termo é muito curioso, né? A Patrícia Campbell tá falando da pressão que o Trump fez, né, no Canadá, e tá fazendo no Brasil também, né, contra a decisão do Supremo que muda o regime de responsabilidade das big techs. Soberania digital. Esse termo é novo. Eu não tinha escutado ainda, né? Na verdade, eu tinha. Defender os direitos dos governos de enfrentar as grandes empresas de tecnologia. As big techs são hoje mais poderosas que países. Eu já vi isso em algum lugar. A gente vai falar disso já já. Essa talvez seja a pergunta e resposta mais importante de toda a entrevista. O senhor, ou filho do Soros, compartilhou um artigo do site Político que apontava a assimetria entre a mídia de direita e a de esquerda, e como a direita tem mais força. Oi? É mesmo? O que é que deveria ser feito? Aí ele vem, ó. Precisamos de versões progressistas de Rupert Murdoch, dono da Fox News. Bicho, a mídia inteira é da esquerda. Tem um veículo que não é de esquerda. Olha lá, não pode. Tem que ser monopólio total. Aprendi que investimentos em mídia, muitas vezes, são mais eficazes do que na sociedade civil. Aí a gente tem que lembrar de umas coisinhas. Deixa eu ver se eu tenho aqui um arquivo. Democratas ricos precisam entender que não teremos regulação de mídia se não derrotarmos essa vertente do Partido Republicano, esse flagelo anti-americano, e para isso precisamos investir em mídia, é combater fogo com fogo. Se prepare, o Soros vai enfiar dinheiro adoidado no Brasil. Se prepare. Ô, filho do Soros, tu já falou aí que a esquerda foi longe demais na questão da linguagem. Isso é interessante. Ele tá falando do quê, né? Só foi liberdade de expressão. Acho que os progressistas estavam estando longe demais na relação à linguagem. Nunca gostei da cultura do cancelamento. A extensão dos direitos das mulheres não deveria ser uma ameaça para os homens. Isso é um absurdo. Isso daqui se chama autocrítica. O que falta muitas vezes na própria direita, de não olhar para si e tentar, né, consertar o seu próprio percurso, a rota, né? Igual que eu tava comentando ontem. Independente de quem está certo, vamos esquecer isso. A direita no Brasil está abandonando a luta pela verdade, não quer fazer nenhum tipo de autocrítica. E tá ali, ó. A esquerda está se corrigindo. Falou, vamos corrigir esse percurso. Falando especificamente da agenda DEI, né? Que é diversidade, equidade e inclusão. É a lacração dentro das empresas. Vamos rever. Tá dando errado. Não tá levando a gente no objetivo que a gente quer. Aí, ó, acho que é preciso usar táticas e linguagens que não sejam ameaçadoras para as pessoas, que não possam ser interpretadas de forma equivocada. E eu disse isso na minha própria organização. A Open Society vai mudar. Vai parar de dar dinheiro pra maluco. Tem que trabalhar com jeitinho. Conquistando corações e mentes. E aí que ele pergunta, né? Qual as prioridades da Open Society no Brasil? Inclusão democrática. Ou seja, continuar com esse papo de democracia. Tem democracia. Então, jornais continuarão ganhando dinheiro para chamar a Bolsonaro de golpista antidemocrático e empregos verdes e justiça climática. Ou seja, a agenda verde seguirá sendo uma das pautas centrais do Soros. Se você é antissistema, você é contra SG. Se você é antissistema, você tem que parar com esse papo maluco de democracia. Papo de maluco. Não tem nem o que discutir. Começar a discutir isso é validar esse tipo de argumentação. Aí resta saber como é que os governadores democráticos vão se movimentar, né?